Olá! Descarte correto dos resíduos sólidos e arquitetura e sustentabilidade. Essas e outras informações sobre o universo das boas práticas sustentáveis você vai ver agora no programa Coleta Legal. E vai ver também o que antes era lixo, vira peça de museu e retrata a evolução do consumo da sociedade. A arquitetura a serviço do meio ambiente. Um premiado arquiteto une conforto e sustentabilidade nos trabalhos que realiza. O programa Coleta Legal já está no ar. O lugar certo para colocar os resíduos que descartamos em toneladas todos os dias na cidade tem sido tema de inúmeras discussões, estudos e projetos. Quando jogamos algo fora em casa, não imaginamos o trabalho que é dar destino correto para o lixo que produzimos. A legislação já existe e o Ministério Público está trabalhando para que os resíduos descartados tenham destino correto. O Ministério Público do Trabalho, as prefeituras da região metropolitana e o Ministério Público do Espírito Santo assinaram o Termo de Compromisso Ambiental, o TCA, em que as prefeituras são orientadas a realizar atividades que vão nortear a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa política visa a redução, a reciclagem e a destinação adequada dos rejeitos sólidos. Bem, a maior parte dos municípios conseguiu avançar na implementação paulatina da coleta seletiva e na estruturação das associações e cooperativas de catadores. Ainda resta pendente a elaboração dos planos de gestão integrada de resíduos sólidos, muito embora o prazo já tenha se escoado em 2 de agosto de 2012, mas o que nós sentimos é que eles estão envidando esforços no sentido da sua elaboração também. Nessa reunião, as prefeituras apresentam ao Ministério Público as atividades desenvolvidas e os desafios para o cumprimento do termo. As condições de trabalho dos catadores e um local apropriado para o trabalho desses profissionais é um problema comum às prefeituras. A associação hoje, a nossa não tem condição, porque ela está destampada hoje. O Ministério Público foi lá, viu que a nossa situação não está bonita. Eu acho assim, eles estão em cima, estão cobrando, é isso que eu estou gostando. O resíduo que a gente trabalha hoje, ele ainda não está totalmente inadequado. Mas eu acho assim, que a nossa hoje expectativa são os galpões que nós estamos esperando. Os secretários recém-empossados afirmam que as prefeituras já trabalham em projetos para a melhoria destas questões. Vila Velha coleta em torno de 500 a 600 toneladas de resíduos por dia, não é isso? E destina para a associação em torno de 14 toneladas por mês. Então a parcela que a associação recebe é ínfima, comparando com a quantidade de resíduos que o município gera. Então, mesmo essa quantidade pequena já causa uma tremenda dificuldade para a associação, porque é muito material, mesmo sendo pouco em relação ao quantitativo do município, em comparação com a capacidade da associação de triar e de dar destinação final a esse material, o material é muito volumoso. Então, nossa primeira preocupação é encontrar um local adequado para que essa associação possa, então, fazer a triagem e a revenda do material. Nós temos a condição e a capacidade de ampliar o número de coleta de resíduos. Ocorre que, na ponta, os catadores eles estão com dificuldades operacionais. Então, já estamos fazendo um projeto para ampliar o galpão aonde se encontram esses catadores. Além disso, tem que ter uma gestão e um apoio do município em relação a associação de catadores, melhorando a logística, melhorando os procedimentos, assim você trabalha de forma mais eficiente na ponta. Então nós já estamos nesse momento fazendo o projeto para ampliação e também estamos trabalhando paralelamente a isso a questão da gestão do sistema propriamente dito. A poluição do ar e a emissão de gases tóxicos é o principal problema da queima do lixo, prática extremamente contrária à Política Nacional de Resíduos Sólidos. No 13º Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, que aconteceu em Vitória,
Os promotores de 22 estados fazem um alerta para quem insistir nessa prática. A Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como objetivo a inclusão dos catadores, a reciclagem dos produtos, o reaproveitamento, a compostagem. Ou seja, ela não tem como objetivo recolher aquilo que tem utilidade e incinerar, ou seja, eliminar. Pelo contrário, ela quer que a matéria-prima volte ao seu ciclo, ela retorne ao seu ciclo, como é o caso da logística reversa. Na medida em que a pessoa opta por incinerar o lixo, ou seja, não os passivos ambientais, mas incinerar o lixo que acaba de ser coletado na casa das pessoas, ela vai na contramão de toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela exclui os catadores do processo, ela automaticamente elimina a utilidade da logística reversa, ela torna obsoletos os planos municipais, porque de que vai adiantar entender quais são os processos, qual é a logística em que o produto entra e sai de uma cidade se você vai incinerar. Câmeras de vídeo, sofás, cadeiras, computadores, livros que serviram para montar uma biblioteca. Tudo isso está em um museu que reúne peças encontradas no lixo. Materiais que viram verdadeiras relíquias e contam um pouco da história do consumo da sociedade nos tempos modernos. O que fazer com o lixo? Este é o principal desafio das cidades grandes ou pequenas. Mas o material que foi descartado pode, por exemplo, virar atração. É o caso desse capacete da Segunda Guerra Mundial, do piano antigo, livros raros, coleções de moedas e câmeras fotográficas de vários modelos e épocas diferentes. Tudo isso foi jogado fora e resgatado pelos catadores de Vitória. No início da década de 90, a turma da coleta montou uma biblioteca e um museu. Eles ficam em 2 salas da usina de transbordo, para onde vai o lixo recolhido da capital. O museu ele foi criado a partir da antiga usina de lixo, que hoje aqui nós encontramos com a unidade de transbordo. As pessoas encontravam diversos materiais que vinham no lixo e eles separavam, porque era inusitado esse tipo de materiais. E aí teve a ideia de criar um museu para contar essa história. E você não imagina o que as pessoas jogam fora. Geladeiras, fogões, computadores e até uma TV de LED de 42 polegadas. Depois de um trabalho de recuperação, a maioria volta a funcionar e é entregue a famílias de baixa renda. Vitória produz 16 mil toneladas de resíduos por mês. Desses 16, 10.300 toneladas são de lixo domiciliar e apenas 2% dessa quantidade é destinada à reciclagem. São poucos os catadores que dão destino a esse material. Mas a capital aos poucos começa a entender que lixo também é riqueza. Só de pneus são recolhidos 4.500 por mês e eles são enviados para uma associação em São Paulo. Também já existe um caminho definido para os demais resíduos sólidos, como papel, plástico e vidro. Mas a coleta desses materiais ainda pode melhorar muito. O resíduo, assim que entra na unidade de transbordo, da coleta seletiva, ele é entregue para as 2 associações de catadores do município, a Ascamar e a Amarive, gratuitamente. Então, aquele munícipe que separa o resíduo na casa dele, ele está entregando, na verdade, para as associações, para os catadores terem geração de renda. Caso não consiga dar uma destinação a esses resíduos, que não seja as associações de catadores, Vitória não terá como alimentar a coleta seletiva de seu lixo. Mesmo que a população se torne mais consciente, simplesmente não vai ter onde colocá-lo. Agora é hora do Coleta na Rede. Eduardo Freixo, o que você tem de novidade?
Fala, Sabrina. Olá, pessoal. Hoje o Coleta na Rede está cheio de dicas para você decorar a sua casa e ainda colaborar com o meio ambiente. Trocar as lâmpadas incandescentes por fluorescentes já é uma dica, mas se na sua casa ainda existe as incandescentes, o que você faz quando elas queimam? Navegando pelo site docol.com.br, descobrimos que elas podem ser utilizadas como objetos decorativos, como suporte para temperos de sua cozinha. A segunda dica é usar as lâmpadas como vaso de planta. Além de simples, harmoniza o seu ambiente. No vídeo de hoje você aprenderá a fazer passo a passo uma luminária de PVC. Uma ótima opção de decoração. Além de sustentável, é uma dica super barata. O Coleta na Rede de hoje fica por aqui. Lembrando que os links estão disponíveis na página do programa no Facebook. Aproveite e curte lá o Coleta Legal. Até a próxima. No próximo bloco, Seminário de Biologia discute os ecossistemas do Espírito Santo e arquitetura verde, uma maneira sustentável de construir. Voltamos já! Estudantes e profissionais de ciências biológicas de todo o Espírito Santo conheceram um pouco mais os ecossistemas capixabas e as novidades da área. O Simpósio de Ecossistemas do Espírito Santo abordou temas das áreas de ecologia, botânica e zoologia e teve uma programação variada. A Mata Atlântica, presente em todo o território capixaba, é um dos biomas mais ricos do mundo, mas também é um dos mais ameaçados. O ecossistema do nosso estado é rico em diversidade de espécies da fauna e da flora. Comunidades de animais e vegetais que precisam de um ambiente favorável para a sobrevivência sofrem com a ação inconsequente do homem. Existem comunidades que estão estáveis, outras comunidades muito prejudicadas por conta de construções, de obras dentro das restingas, de uma série de interesses industriais que a gente encontra nessas áreas. 70% da população hoje vive no litoral brasileiro. Isso é um número muito grande. É onde se localizam os principais centros urbanos, é onde se localizam as principais escolas, universidades. Não dá para a gente desconsiderar que o efeito causado pelo ser humano tem sido um grande agravante. Sozinhas, as restingas estariam certamente em um estado muito melhor do que elas estão hoje, né? O Espírito Santo também apresenta diversidade no mar. Diferentes espécies de animais marinhos habitam o nosso litoral. E com o objetivo de preservar essa diversidade, pesquisadores desenvolveram o projeto Boto de Benevente, que visa a proteção da vida desses animais. A gente tenta saber mais sobre o boto, né? Porque o boto cinza, no caso do Espírito Santo, era uma curiosidade não só para as pessoas que às vezes não sabiam, né, se existia ou não, mas também para a gente, para nós pesquisadores, que tínhamos mais informações de animais encalhados e relatos de animais que já chegavam mortos às praias. Então a gente está enfocando e colocando todo o nosso esforço no estudo desses animais em vida livre, vivos, né? Que problema que esses animais, os botos, eles têm enfrentado aqui no litoral do Espírito Santo? No momento que a gente pôde identificar até agora, vou falar mais especificamente da área que a gente está estudando mais ao sul do Espírito Santo, é a poluição sonora, né? São fontes de origem antrópica que estão sendo detectadas e que estão sobrepondo a frequência de comunicação do boto cinza. O primeiro simpósio de ecossistemas do Espírito Santo reuniu profissionais e alunos da área de ciências biológicas de todo o estado, que abriram um espaço para discutir e trocar experiências sobre os ecossistemas capixabas. Os manguezais também foram tema de debate no simpósio. Esse ecossistema é importante para diversas espécies de animais
e ainda representa o sustento para muitas famílias que vivem da pesca e da coleta. O manguezal é um ecossistema extremamente importante porque ele é provedor de inúmeros bens e serviços. Quando nós consideramos a questão do ambiente costeiro, o manguezal ele é uma área de berçário, isto é, uma área de procriação de espécies, ou uma área que, pelo menos uma parte do ciclo de vida, algumas das espécies passam por ele e que são importantes ecológica e economicamente. No Espírito Santo, nós temos áreas que são extremamente preservadas e importantes, né? Podemos destacar tanto no litoral norte quanto no litoral sul do estado. A região central ela está um pouco mais comprometida, mas ainda assim nós temos dentro da Baía de Vitória alguns mangues bem preservados e que deveriam ser conservados na situação em que se encontram. Um espaço para trocar experiências com o objetivo de conservar a diversidade dos ecossistemas do Espírito Santo. Os alunos ressaltam a importância do evento, que representa um aprendizado fora da sala de aula. A gente está assistindo palestras com vários pós-doutores, pesquisadores de fora, pesquisadores capixabas que acabam agregando mais informações. Então a gente acaba recebendo esse tipo de informação externa que a gente não tem dentro de sala de aula, né, na maioria das vezes. Trazer esses profissionais para cá permite que a gente troque essas informações tão importantes a respeito da conservação. A construção de espaços aliados ao meio ambiente. É isso que faz um arquiteto que deu ao trabalho que desenvolve sustentabilidade, levando as edificações à harmonia com o ambiente externo. A obra de Eliomar Venâncio já rendeu o livro Minha Casa Sustentável. Quem diria que esse livro nasceu de um acidente em um jogo de futebol? Um manual fornecido para os clientes foi a inspiração para o Minha Casa Sustentável, já na 3ª edição e lançado em Portugal. Essa ideia ela surgiu aqui no escritório há uns 3 anos atrás, aproximadamente, quando a gente tinha um manual que a gente fornecia assim, para os clientes. A gente tinha uma metodologia de trabalho que a gente discutia isso com o cliente. Com o passar do tempo, a gente viu que esse manual ele cresceu, então ele acabou, as novas tecnologias sustentáveis foram chegando, então ele foi aumentando esse volume desse manual. E coincidiu que eu tive um acidente, que eu fiquei uns 30 dias em casa de cama, e o que aconteceu? Eu peguei esse manual e o arquiteto, puxa, 30 dias parado, a gente endoida. Então eu danei a escrever, ampliar esse manual, pesquisei mais um pouco, né, dentro da medida do possível, e a hora que eu retornei para o escritório, isso já estava quase um livro. O trabalho se transformou em um guia de referência nacional, quando o assunto é arquitetura e sustentabilidade. A gente já tem um livro em todo o território nacional, então a gente recebe perguntas, e-mails, então é muito legal você receber um e-mail lá do Acre, né? A pessoa perguntando como é que pode fazer ali e tal, porque está com o livro na mão, está com alguma dúvida e tal. Tem essa parte didática que é muito legal e a parte profissional, que a gente já pôde desenvolver projetos fora do nosso estado, isso foi bem bacana. Então a gente, com a arquitetura sustentável, a gente acabou aí já rodando a boa parte do Brasil, atendendo clientes aí de fora do estado, que tem sido muito legal e tem trazido assim, muita experiência para a gente. A grande aceitação do livro pelo público leigo surpreendeu o arquiteto, que acredita que isso se deva à maneira simples com que foi escrito. Eu pesquisei no Brasil afora, eu não vi que não tinha nenhum livro com uma explicação clara sobre sustentabilidade. Então eu vi ali que era uma possibilidade de poder desenvolver um pouco essa área, né? A sustentabilidade entrou na vida do Eliomar
com a construção de sua própria casa. O custo da construção sustentável, mesmo sendo mais elevado no primeiro momento do que o da convencional, garante ao cliente um retorno financeiro ao longo do tempo e melhoria na qualidade de vida. São 227 páginas que contam experiências de 21 anos de trabalho do arquiteto. Uma verdadeira aula de arquitetura verde, o livro serve para profissionais e estudantes e indica caminhos para construir em total harmonia com a natureza. O trabalho do arquiteto rendeu muitos prêmios, fruto de projetos sustentáveis como o de uma escola que mostra na prática as teorias descritas no livro. O espaço é ventilado, mesmo sem a instalação de ventilador ou ar-condicionado. Além disso, todo o ambiente é iluminado pelo sol, graças à utilização de amplas janelas de vidro. O sistema de ar e luz natural também estão presentes nas salas de aula. A visão da mata histórica do Convento da Penha serviu de inspiração para o arquiteto, que desde o projeto trabalhou para que não houvesse agressão ao meio ambiente. Por hoje o Coleta Legal fica por aqui. Nos vemos no próximo programa, mas você pode nos acompanhar pela internet, no YouTube ou no Facebook. Tchau!